Bom dia, a paz de Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Dias difíceis, muitas notícias tristes, perdas, mas nós que estamos aqui, nós que sobrevivemos a esse vírus, e a tantas outras coisas que nem vemos, Deus tem nos guardado, nos livrado de todo o mal. Nós temos que estar em constante aprendizado. Eu queria deixar uma palavra com vocês aqui em 1 Samuel capítulo 10, no versículo 10. Aqui fala sobre a unção de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Apesar de Deus não aprovar muito essa ideia, o povo queria, porque os outros povos tinham reis, e o povo de Israel acabou pedindo, a Samuel que ungisse um rei para Israel, e Deus falou que ele era o Senhor, que ele já era o rei deles, e eles não estavam contentes com isso, queriam um rei, do meio do povo. E então o Senhor escolheu Saul. Imagina você o que é ser escolhido diante de um mundaréu de gente, você ser escolhido para ser o rei. E Saul foi escolhido. Na palavra diz que ele era bonito, ele era muito alto, um homem forte. E o Senhor escolheu Saul. E aqui no versículo 10 diz assim: E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Está falando de Saul. E o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se tornou dono, se apoderou, pegou para si. Mas só que aqui na frente nós vemos Saul fazendo um monte de besteira, já se achando o tal. Ele ganhou muitas guerras, então ele já estava se achando. Já estava achando que o poder dele era o que bastava. Aí você fala, mas o Espírito não se apoderou dele. Mas existe o livre-arbítrio, Não é só porque nós temos o Espírito Santo que tudo vai ser correto. As pessoas acham, virou crente, vai ser santo. Não, nós temos que buscar a santidade, Então, aqui Saul foi assim. Saul, ele trilhou caminhos que não era para ele trilhar, E se você for lá no capítulo 16, no versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Só que no versículo 13 diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, ao mesmo tempo que o Espírito saiu de Saul, o Espírito se apoderou de Davi. Quer dizer, Deus, ele habita onde há consentimento. Então você não acha que você está na igreja, que você está, porque eu sou líder disso, porque eu faço isso na igreja, que eu faço aquilo, porque eu sou filho de não sei quem, porque minha família. Não é isso. Deus vê o nosso coração, é individual. O que você está fazendo para Deus? Como você está sendo para Ele? Aos olhos de Deus. O que você está sendo? Saul, ele vinha de uma boa linhagem, Deus viu isso também. Só que o livre-arbítrio, ele depende, nós é que decidimos. Ele poderia ter sido muito feliz. Samuel depois fala para ele, quando ele oferta os holocaustos lá, e ele não espera, Samuel chegar.
E Samuel fala para ele que se ele tivesse obedecido, né, ele teria muitas bênçãos sobre a casa dele. Mas a desobediência, o que eu queria dizer para vocês? A desobediência, ela destrói tudo que você construiu até hoje, num piscar de olhos. Eu não quero mais obedecer meu pai, não quero mais obedecer minha mãe. Isso daí você acarreta uma maldição para sua vida. Eu não obedeço o meu patrão. Eu não quero obedecer ninguém. Eu sou livre, eu sou independente, já ganho meu dinheiro. O pastor falou, mas não é bem assim. Eu não quero fazer do jeito que o pastor falou, que os meus líderes falaram. Eles estão errados. A gente tem que aprender a obedecer às autoridades, né? Outra coisa, escolhas. Estou falando sobre escolhas, decisões. José, ele tinha uma promessa na vida dele, né? Ele teve um sonho. Mas se ele tivesse caído em tentação com a mulher de Potifar, ele não teria sido governador do Egito. Ele não teria chegado, ele não teria triunfado, ele não teria vivido o sonho que Deus tinha para ele. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, né, nós saímos, é como se a gente saísse daquele caminho ali que Deus trilhou pra gente. Mas eu posso pedir perdão, voltar, sim, mas não é a mesma coisa. Tantos pastores, tantos líderes, a gente vê que caíram em adultério, depois quando volta, não é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar para não cair. Vocês estão numa idade que vocês têm muitas escolhas. A escolha de estudo, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. É a escolha de namoro, né? Namorada. Isso tudo influencia para o resto da sua vida. Uma péssima escolha agora vai ser a destruição da sua vida. Pode ser. Então, tudo que você fizer, os discípulos, tudo que eles faziam, né, os apóstolos, eles antes oravam. Eles foram escolher os discípulos, os diáconos, eles oraram. E escolheram pessoas cheias do Espírito Santo. É a mesma forma você vai escolher um marido, uma esposa, que seja a prioridade. Não é se é branco, se é preto, se é estuda isso, estuda aquilo, formado nisso, naquilo. É cheio do Espírito Santo. É a primeira coisa que você tem que... ela é desviada, mas se ela passar pelo radical, se ela for para a igreja, se eu conseguir levar, não se iluda, porque você vai tomar uma rasteira. São escolhas. Nós temos que aprender a viver, a escolher, mas aprender a ouvir o que Deus quer, para você não entrar em caminhos tortuosos. Às vezes a tua vitória está aqui na frente, mas você escolhe um outro caminho que você vai dar volta. Foi o que aconteceu com o povo lá no deserto. Eles poderiam ter chegado rapidinho, mas o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Então, às vezes, a gente roda. Então, para você não ficar rodando, Senhor, eu quero saber o que eu vou, o que é melhor para mim, a profissão. Faz um voto diante de Deus. Faz um jejum, ora, lê a palavra e pede para Deus te mostrar. Ele vai te mostrar em sonho. Ele vai te falar com você na palavra. E você fala aqui, ora aqui, pro diabo não ouvir o seu voto com Deus. Fala aqui, na tua cabeça, sem você abrir a boca, nem mexer os lábios, só com a tua cabeça. Senhor, fulana, eu tô gostando da fulana, ela
faz um voto com Deus. Mas você tem que estar ligado nos sinais. É mulher de Deus? Trata bem os pais dela? Como que é a vida dela dentro de casa? É uma mulher virtuosa? Sabe cuidar de uma casa? Hoje em dia as pessoas querem casar só para fazer. A primeira coisa que pensam é uma festa de casamento. Ah, vamos casar, festa de casamento. Ah, eu quero que a festa de casamento seja a festa. Se preocupa com o casamento. Mas o casamento é o depois da festa. Ninguém se preocupa com o depois da festa. Depois da festa, quando você chega em casa, mulher, ou só se for muito rica, você tem que cuidar de uma casa. Uma mulher tem que saber cuidar de uma casa. Hoje em dia as mulheres trabalham sim, mas é um trabalho fora e o trabalho dentro de casa. Se não tiver noção, pelo menos, do que é cuidar de uma casa, vai se enrolar. Né? Vai se enrolar. Então você tem que saber escolher. Tudo na nossa vida são escolhas. E a gente não sabe do nosso futuro. Se a gente não sabe, a gente pede a quem sabe. Muitos vão a cartomante, vidente, acham que eles sabem do nosso futuro. Mas o Deus que tudo sabe, que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele pode falar com você, Ele pode falar com a gente. Você não, você vai por aqui. Não, você vai por ali. Ele sabe o que é melhor pra gente lá na frente. Então tem que pedir a quem? A mim? Não, tem que pedir a Ele. Então todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, tudo o que você tiver que decidir, todas as suas escolhas, você coloque diante de Deus. Ele é o único que vai poder dizer, não, vai por aqui, não vai por ali, porque ali só vai encontrar dor e sofrimento. Depois você vai até voltar, vai voltar todo cheio de cicatriz. E vai demorar mais. Você vai perder tempo. É isso que a gente não pode hoje, é se dar o luxo de perder tempo nos tempos que a gente está vivendo. Amém? Eu sei que meus vídeos, meus áudios são grandes. Eu gosto muito de falar. Deu para perceber. Mas amanhã a gente fala mais. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e pensa nas escolhas. Qual a escolha que você tem que fazer hoje? Amém? Um beijo.